Já parou para pensar como um sentimento tão bonito como o amor às vezes se transforma em algo muito ruim? É curioso porque todos os dias eu vejo isso em consultório. Algo que se inicia de uma forma muito bonita, e em algum momento na relação, seja na minha relação com o outro ou na forma com que eu percebo o relacionamento, seja afetivo, seja amoroso, seja em amizades, mas em alguma forma, em algum momento, algo que é muito bonito se transforma em algo ruim. Quando eu tô apaixonado e do nada a paixão se transforma em ansiedade. E é louco porque quando a gente para pra pensar que algo tão bonito se transformou em algo ruim, um sentimento bom se transformou em algo negativo, nocivo pra mim, talvez algo nessa dinâmica como um todo precisa ser mudada. Tem muita gente que chama isso de dependência, distorção. É quando o sentimento que a priori era quero depositar o meu afeto em alguém, se transforma o não consigo mais viver sem alguém. Aqui nesse momento, talvez a dependência realmente aconteça. E dentro dela, talvez uma das maiores dores que o ser humano pode sentir é realmente essa dor do depender de alguém e não se sentir amado em algum momento. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar sobre isso. Que tal a gente sentar aqui e bater um papo? Meu nome é Gabriel Magela, eu sou psicólogo, especialista em neurociência e comportamento, estudo psicologia e ser humano, cabeça há mais de 10 anos. E é muito comum receber em consultório pessoas que em um dia estão completamente apaixonadas. É muito comum eu receber pacientes em consultório que chegam completamente apaixonados por uma pessoa. Costumam dizer pra mim assim, Gabriel, eu acho que eu não consigo mais viver sem essa pessoa hoje. Com um sorriso no rosto, sabe? A princípio, a priori, no momento da paixão, onde isso é recíproco, as coisas são muito bonitas. Os sentimentos que eu tenho sobre essa pessoa em si são completamente positivos. Hoje na neurociência a gente consegue correlacionar, inclusive, o início de uma paixão com sentimentos bem, entre aspas, semelhantes, com o início de algumas sensações como alguns entorpecentes, justamente nos trazendo uma sensação muito positiva. Tá, Gabriel, mas o que isso tem a ver com o início do vídeo, o tema? O porquê que eu parei aqui? Parou aqui justamente porque no momento em que a frase eu não consigo mais viver sem essa pessoa se torna eu não consigo mais viver sem essa pessoa, talvez algo ali dentro precisa ser reajustado. É aqui que a gente começa a perceber que sentimentos de ansiedade começam a aparecer, sentimento de angústia começam a aparecer. A paixão, que era algo completamente impulsionador, que fazia com que eu percebesse beleza no mundo, começa a se transformar em uma catástrofe, onde a qualquer momento, se eu estou sem a pessoa, a qualquer momento, se ela não me responde da forma com que eu gostaria, no momento onde a reciprocidade ela não é tão grande quanto eu gostaria que ela fosse, os sentimentos que eram maravilhosos se transformam em algo negativo. Uma vez que perguntei para um amigo meu o que ele faria se ele não tivesse mais namorando a namorada dele. E ele falou brincando, mas até conversamos um pouco sobre isso depois, ele me respondeu com um sorriso no rosto que não saberia o que fazer. A vida dele acabaria. E eu sei que é uma brincadeira e que o amor faz com que nós olhemos para pessoas de uma forma muito intensa. Mas quando a gente começa a acreditar nessas frases que são brincadeira, a dependência realmente começa a se instaurar naquele momento. Dependência emocional é um estado de prisão. É um estado de aprisionamento emocional. Dependência emocional não é cuidado, não é zelo. Dependência emocional não é querer estar com a pessoa em momentos porque ela me faz bem. Dependência emocional é precisar estar com essa pessoa, porque sem essa pessoa eu não estou bem. Dependência emocional é um conceito que ultimamente tem estado muito em alta. E muitas pessoas, inclusive, confundem a dependência emocional com um sintoma específico de saudade, com um sentimento de sentir falta de alguém que me faz bem, mas as coisas são muito diferentes. E o meu objetivo nesse vídeo é te mostrar o que é dependência emocional, quais são os sintomas em si que ela causa e principalmente te dar dicas para fazer com que você saia disso. Te dar dicas para fazer com que esse estado que talvez tu esteja hoje seja pouco a pouco afastado de você.
essa sensação ruim sim que tu sente. Já ouvi diversos vídeos no TikTok de uma galera que fala o seguinte: tu não pode depender de ninguém. Qualquer relacionamento que tenha algum nível de dependência é um relacionamento ruim. Mas vamos parar pra pensar aqui. Se eu amo uma pessoa e essa pessoa não me dá um afeto como eu gostaria que ela me desse, tu acha que o sentimento que eu vou sentir, ele é positivo ou negativo? Independentemente se há ou não há uma dependência emocional. Ok? A princípio o sentimento vai ser negativo, porque ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de gostar de alguém, amar alguém e não receber esse tipo de afeto, certo? Aqui a gente cai num lugar onde a Anna Sui, que é uma psicanalista muito conhecida na área do relacionamento, traz pra gente como um conceito de dependência comum no relacionamento. Ela traz a ideia de que todo relacionamento saudável, existe um mínimo de dependência. É impossível tu não depender minimamente de alguém dentro de uma relação saudável. Porque eu espero receber um afeto do outro. Dependência é uma correlação entre A e B. Ou seja, se A acontece, B naturalmente também acontece. Ok? E dentro do relacionamento, como que isso funciona? Funciona a partir do momento em que meu parceiro ou minha parceira não age conforme eu gostaria, não me dá um afeto específico, não me dá um carinho específico, igual eu me senti mal. E isso é natural. Se tu acha que isso é dependência emocional, fica tranquilo. Tá de boa. Isso vai fazer com que eu sinta, sim, sentimentos negativos. Eu não vou ficar feliz naturalmente em não receber esse afeto do meu parceiro ou da minha parceira. Mas isso não quer dizer que tu é dependente emocional dele. Todo relacionamento saudável pode sim ter dependência, precisa ter esse tipo de dependência. Mas é uma dependência saudável até certo ponto. Ok? Tá, Gabriel, entendi que todo relacionamento tem uma dependência, mas o que é dependência emocional então? O que é esse sentimento que eu tô sentindo? Dependência emocional é quando todos os comportamentos da outra pessoa, do meu parceiro, influenciam automaticamente em sentimentos positivos ou negativos em mim. Vou te dar um exemplo. Na dependência comum, é como se eu não tivesse um afeto e isso me afetasse negativamente. Justo? Na dependência emocional, se a pessoa fica um tempo sem me responder, eu já penso negativamente que ela tá me deixando. Se a pessoa me olha de um jeito diferente, eu interpreto aquele olhar como eu acho que ela já não tá mais querendo estar comigo. Na dependência emocional, qualquer sentimento de ausência dessa pessoa na minha vida, isso é igual a me destruir. Qualquer ausência, qualquer interpretação que eu tenho sobre a pessoa talvez não estar mais querendo estar comigo, e isso aqui também cabe para amizades, para outros tipos de relacionamento, ok? Não somente relacionamentos amorosos. É muito comum eu perceber isso em consultório. Pessoas dependentes emocionalmente falando de amigos, de melhores amigos, de familiares, de um pai, de uma mãe, justamente como se essa pessoa que não existindo, ou se essa pessoa se afastar de alguma forma, é como se a minha vida acabasse. E na dependência emocional, para tu fechar o diagnóstico aí, tu precisa ter alguns sintomas. Quais seriam esses sintomas? Angústia, pensamentos completamente catastróficos, ou seja, a minha vida acabar. Eu não vou conseguir viver sem. Eu não consigo sentir prazer sem essa pessoa. Parece que a minha vida não tem sentido sem essa pessoa. Tu sente angústia, um aperto no peito. É possível que tu sinta algumas crises, inclusive, crises de ansiedade, de choro, de raiva, justamente pelo pensamento de não estar mais próximo dessa pessoa. Justamente pelo pequeno pensamento de, caramba, e se essa pessoa me deixar? Aqui a gente está falando de uma dependência emocional patológica, de uma dependência emocional que não faz sentido para ti. Tá conseguindo entender? Você tá conseguindo se colocar nesse lugar onde você depende emocionalmente de uma forma saudável ou você depende de uma forma não saudável, patológica? Conseguiu dividir as caixas? São caixas muito diferentes. É preciso que tu identifique exatamente o que tu tá sentindo para tu não tratar algo que talvez seja positivo para você. Imagina tu começar a não querer depender em nenhum sentido do relacionamento que tu tem hoje, seja de uma amizade, enfim, seja de um relacionamento amoroso. É como se você dissesse para mim que qualquer atitude que o outro tiver não vai te impactar em nada. E deixa eu te avisar, tu não é um robô. E se você fizer com que isso aconteça, cara, daqui a um tempinho a relação já acaba. Porque é como se a pessoa fosse indiferente pra você. Tá me entendendo? Aqui a gente tá falando sobre uma dependência emocional patológica, que te causa sentimentos muito ruins. Pablo Neruda tem uma frase muito bonita que ele diz que eu te amo na distância do meu próprio ser, mas o silêncio do seu coração me arrasta pro abismo da saudade. Isso aqui é quase que uma pequena frase de dependência. Aqui a gente não consegue falar se ele estava dependente emocional de uma forma positiva ou negativa, mas que
a forma com que a pessoa se afasta causa em mim um abismo de saudade, de tristeza, de angústia. Isso acontece. Neurologicamente, a gente está falando de dois fatores principais. E aqui é importante que tu preste atenção. Na dependência emocional, primeiro, nós associamos a pessoa que está se relacionando com a gente com prazer. Então é como se toda associação de prazer, de vitalidade, de sentimentos positivos estivessem 100% associada à pessoa. É como se na minha vida como um todo, a única forma de eu me divertir, a única forma de eu sentir paz, de eu sentir tranquilidade, a única pessoa que me entende, o único cenário que para mim é possível ser feliz é quando está associado a essa pessoa. Existe uma correlação, a gente vai pensando isso ao longo do tempo e automaticamente nós vamos nos sentindo assim. É como se realmente toda vez que eu estivesse longe da pessoa ou ela não estivesse me respondendo, eu não estivesse feliz. Eu não sei o que fazer sem essa pessoa. Então, automaticamente, nós vamos condicionando sentimentos positivos, comportamentos mesmo. A pessoa, dentro da psicologia, a gente pode chamar isso de condicionamento operante. Dentro da TCC, a gente pode olhar isso como pensamentos automáticos ou talvez até crenças intermediárias que criam regras para que eu acredite que aquela pessoa é a minha fonte de felicidade. Ou seja, sei lá, se eu tô no trabalho e eu não tô sentindo felicidade, então eu acho que é porque eu tô longe da pessoa. E eu começo a acreditar nisso, tá me entendendo? Só que isso é muito patológico, isso é muito complicado da gente lidar a longo prazo. E uma outra forma da gente olhar isso cientificamente é trazer a partir do ponto da insegurança, da ansiedade talvez. Que é o seguinte, quando eu começo a associar muito prazer a uma determinada pessoa, estar sem ela, pra mim, é algo que me causa medo. E tem um lugarzinho lá no nosso cérebro que se chama amígdala. Ela é responsável por respostas emocionais de uma forma geral no nosso corpo. Respostas como medo, raiva. E quanto mais a gente associa felicidade a uma pessoa, se a gente tira ela na nossa vida, eu tenho medo de ficar sem ela. Então, quanto mais a gente vai condicionando, quanto mais a gente vai associando em si sentimentos positivos que a gente tem a uma determinada pessoa, a um objeto, é como se qualquer pensamento que fizesse com que eu tirasse ela da minha vida, a amígdalazinha fica com medo, cara. Pode ficar com medo, porque se a gente não tiver essa pessoa na nossa vida, a gente não vai sentir felicidade. E a partir dessa reação emocional vida da amígdala, a gente tem sentimentos como angústia, ansiedade, sudorese, taquicardia. Todo esse processo acontece de uma forma com que você sente no seu corpo a ausência de uma determinada pessoa. E o mais complicado é que tu acredita nisso. Isso é dependência emocional. É tu acreditar que realmente, sem ela, tu não tem felicidade, prazer, nada sem essa pessoa. Isso não é paixão, isso não é amor, isso é obsessão. E talvez se você está se identificando com isso aí, eu acho que dá pra gente parar pra pensar um pouquinho o porquê que isso tem acontecido ultimamente. Inclusive no ponto de vista que é uma comunidade que eu tenho uma trilha específica pra trabalhar relacionamentos, como melhorar em si tanto essa minha insegurança, essa minha dependência emocional específica em alguém, seja num relacionamento afetivo amoroso, numa amizade. Lá a gente fala sobre teorias específicas, que é um pouco do que eu tô trazendo aqui pra ti. Esses aspectos neurocientíficos, só que de uma forma um pouco mais profunda. Eu acredito muito que se a gente entender o que está acontecendo na nossa cabeça, neurologicamente falando, as coisas ficam mais fáceis de serem resolvidas no dia a dia. E eu acho que é muito disso que eu trabalho em consultório com os meus pacientes e trago nos meus vídeos no dia a dia. Se tu tiver interesse sobre o ponto de vista, tem um link aqui embaixo. Ok, Gabriel, eu entendi que eu sou dependente emocional. O que eu faço? Aqui também a gente tem 2 pontos específicos para serem trabalhados que eu acho que vai te ajudar bastante. Primeiro ponto deles é começar a entender que se eu associo toda a minha felicidade a uma pessoa, eu preciso começar a desfazer isso. Faz sentido? Muito provavelmente, na sua vida, todos os seus planos, todos os seus hobbies, todos os seus sonhos futuros envolvem uma pessoa. E deixa eu te falar um negócio, isso não é legal. Tu pode amá-la, tu pode querer construir uma família com essa pessoa, mas não é legal que tudo que te gera prazer seja associado a essa pessoa. Então o que eu te convido a fazer? Comece a buscar prazeres, momentos que são importantes para ti, apenas você contigo mesmo. Seja um hobby, seja, sei lá, uma aula de música. Eu estava conversando com o Ivan aqui antes de gravar a aula, justamente da gente falar sobre voltar a estudar música, né, Ivan? Pô, voltar a estudar violão, voltar a tocar bateria, justamente por ser algo que me dá prazer. E a minha noiva não precisa estar lá dentro, sabe? É um momento meu comigo mesmo, aquilo ali faz sentido pra mim. E é como se eu começasse a ter pequenos momentos ao longo da minha vida que não dependesse de uma certa pessoa. O contrário de dependência é independência. Então, tá tudo bem eu ter um pouquinho de dependência no meu
relacionamento. Isso é natural. Mas eu preciso ser independente de prazeres em outros momentos. Hoje eu, Gabriel, gosto de jogar futebol, faço academia, eu gosto de brincar de kart, tô tentando entrar agora numa aula de bateria. Por que isso? Porque eu gosto de sentir prazer também em outros momentos, além dos momentos que eu tenho com a minha noiva. É como se eu entendesse que tá tudo bem eu ter momentos de felicidade que não envolvem ela. Momentos com os meus amigos, cultivar amizades, pessoas que estão na minha vida que também não são meu cônjuge em si, seja minha namorada, meu namorado, uma amiga, um amigo específico. Cultivar relações. É muito comum eu perceber em relacionamentos em consultório que comecei a namorar, minha vida é essa pessoa. Cara, isso não funciona muito bem. Eu sei que até certo ponto é importante. Justamente porque, poxa, talvez essa pessoa me escuta como ninguém me escutou. Ela me dá um apoio como ninguém me deu de apoio. Mas ter todo o apoio apenas nessa pessoa, normalmente não é o melhor caminho se a gente quiser ter um relacionamento mais saudável. Porque pensa comigo, na dependência emocional, tudo que a pessoa faz com que eu pense que tem algo de errado. Se ela dormiu um pouco até mais tarde e não me respondeu, ela tá me traindo. Se ela não quis sair comigo durante um final de semana é porque a relação tá esfriando. E não necessariamente isso é verdade, sabe? Às vezes ela só quer ter um tempo dela. Às vezes ela só dormiu um pouco até mais tarde mesmo. Às vezes ela não mexeu no celular naquele momento. É preciso que tu não dependa emocionalmente de uma forma patológica dessa pessoa. Então, para que isso aconteça, nós precisamos sim ser mais independentes em alguns sentidos, ter prazeres ao longo da minha vida que não dependam dessa pessoa. E o outro ponto que é importante é tu começar a questionar os pensamentos que passam pela sua cabeça. É verdade em si que a minha vida depende dessa pessoa? É verdade, é uma verdade absoluta que se eu não tiver essa pessoa aqui agora, a minha vida acaba. É verdade que se ela demorou um pouco mais para me responder, ela já não tá mais afim de mim, ela já não quer estar comigo. A nossa cabeça prega peças, a gente tem pensamentos automáticos muito mentirosos, que nos levam a acreditar que tá tudo acabando, tudo é uma catástrofe. Eu não tô pedindo para que você pense que a vida vai ser excelente quando vocês terminarem, não é esse o ponto. Se você não quer terminar, tá tudo bem. O ponto é só duvidar um pouco de alguns pensamentos que passam pela sua cabeça que muito provavelmente te causam ansiedade, angústia, estresse. E isso não tem te feito bem de uma forma geral. Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre dependência emocional. Tem muita coisa para falar sobre isso ainda. Mais profundamente a gente tem um ponto de vista. Mas se você curtiu e gostaria que a gente falasse sobre outros assuntos, sobre assuntos que fazem sentido aí na sua vida, que talvez te ajudariam a ter uma vida melhor no dia a dia, comenta aqui. Eu vou olhar com muito carinho todos os comentários e juro que nos meus próximos estudos e vídeos pro YouTube, eu vou tentar elaborar um roteirinho legal pra gente falar um pouco dos assuntos que estão passando aí pela sua cabeça. Eu quero estar mais próximo de você. E justamente vir pro YouTube, acho que foi uma das formas com que eu achei de falar de uma forma um pouco mais profunda sobre alguns assuntos que a gente já conversa no Instagram, TikTok e afins. Então é muito bom te ter aqui. Se inscreve no canal, curte esse vídeo porque vai me ajudar bastante a continuar produzindo conteúdos para você. Eu deixo de atender alguns pacientes exatamente nos momentos onde eu crio o roteiro, onde eu estudo um pouco para os vídeos, onde a gente está aqui na minha casa gravando. Então ajuda a gente, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.